gente vai fazer uma soraça bem simples agora. O que a gente, o Shantadalta que tá, ele é o quê? Ele não tá aqui. Ele não está. Ele não tá aqui. É uma outra forma. Ele é um óleo, ele é um gritar, é um gui, né? Ah, Faz tá. parte dos snehas. Ah, tá. Sneha, a gente ainda vai estudar, existem vários tipos de óleo, tá? Óleo a gente vai chamar de sneha, Tá. tá? Então aqui pode ser o taila, que é o óleo, pode ser o grita, que é o ghee, Tá. pode ser vassa, que é gordura muscular de animal, tá? Então, Ok. vários tipos de gordura a gente pode ter. Então, aqui são advindas ali, não só das plantas, porque, por exemplo, existem swaraças, que é o que a gente vai fazer agora. Amanhã nós vamos fazer um swaraça mais complexo. Nós vamos fazer um bem simples agora. Que a gente chama de Putapaka Kalpana. Putapaka Kalpana é um swaraça que a gente faz dentro de uma bola de argila e coloca no fogo. Isso nós vamos fazer amanhã. Tá? Então a gente, e aí o que tem lá dentro a gente espreme e tira um suco. Na Índia, aqui é difícil a gente fazer esse tipo de coisa, mas tem um procedimento bastante comum para tratamento dos olhos, né? Onde eles usam uma ave, né? Então eles usam a carne dessa ave e misturam com várias plantas. E aí eles ficam pilando isso muito, assim, fica um creme. Aí eles põem dentro dessa bola de argila, né, como a gente vai fazer amanhã, bota no fogo aquilo, e aí quando sai aquilo do fogo, espreme esse suco. E isso, aquele netrabaste que vocês ainda vão aprender, vocês já aprenderam, que a gente faz com uma piscininha de óleo aqui, é feita com essa medicação. Ou só para lavar o olho mesmo, assim. Então eles tratam catarata, tratam algumas coisas assim bem profundas com esse tipo de medicação, tá? É o tipo da coisa que a gente não vai fazer aqui porque já não tem nem o mesmo bicho então tá lá o bicho que tem que ser e tal, então né, até você saber se dá para usar outro bicho, não dá para usar, melhor não fazer essas coisas, ainda mais no olho, né? Mas então o que é possível fazer a gente vai fazendo por aqui, tá? Bom, preciso que alguém dê uma lavada isso aqui pra mim. Eu acho que isso aqui tá suficiente. Tem que lavar bem porque eu peguei um desses ontem e tinha uma lagarta. Quem quer fazer um... Tá, então o que a gente vai fazer aqui agora, quem quiser vir, tem que pilar isso aqui, pode até usar outro pilão junto, não precisa ser só esse, podem fazer mais de uma. Meio chegou. Até virar uma pasta. Aí a pergunta que vocês devem estar querendo fazer, posso usar um mixer? Não. Qual que é a diferença de eu fazer isso aqui no mixer e fazer no pilão? Quebra, né? Usa o outro pilão. Ah! Os dois pilão. Essa quantidade aqui tem. Daí eu... Qual é a diferença de eu usar um pilão e usar um mixer? Vamos fazer isso aqui. Ai, no pilão. O corte. Aqui eu tô amassando isso, ele vai soltar o suco. No pilão, no mixer, ele vai só cortar e vai cortar as fibras e não vai trazer o suco pra gente. Tá? Ok. Bom, então nós vamos fazer também um outro. Vamos pegar ali, eu preciso desse. Tá, aqui a gente vai fazer um swaraça
gengibre em pó com ghee, tá? Então é um outro tipo de suarás. Bom, gengibre bom. Então eu vou pegar. Eu preciso seguir as ordens aqui, senão daqui a pouco você nem faz nada. Então isso aqui que eu vou ensinar para vocês agora está na página 10 da apostila, tá? Então agora a gente vai fazer, você vai pegar esse tanto aqui de ghee, tá? Então vai aqui uma colher de sopa de ghee. Alguém me alcança o gengibre ali, por gentileza? Esse Isso. E mais uma colher limpinha. Eu te dei um acessório para você. Aqui, obrigada, gente. Tem aqui, tem aqui. Tá? Amanhã já A não ser que seja uma formulação muito clássica, daí vai estar com as medidas ali na apostila, a gente não tem muita. O Ayurveda não é muito exato nas medidas, tá? A não ser que seja assim uma formulação clássica que está lá nos clássicos, eles dão as medidas tudo certinho, aí a gente vai seguir aquilo. Mas aqui não precisa, tá? Então o que que eu quero, o que eu pretendo posso daqui? pedir para elas para pilarem lá para não tremer a cama? Pode, claro. Vocês conseguem pilar? Tremendo. Tá? Vai mais ou menos a mesma quantidade que eu coloquei de ghee aqui, uma colher de sopa de pó de gengibre, né? E eu vou misturar isso. Eu preciso fazer uma bola com isso. Tá? Então, ó, ficou seco. Eu vou botar mais ghee. Beleza. Agora nós vamos precisar de umas 4 folhas de mamona. Mamona. Tá aí, cara. Aí. E o barbante também. Vocês não querem chegar mais para ver o que está acontecendo aqui? O calca pode ser, isso aí Isso é muito parecido com calca, mas não é calca. Isso aqui nós vamos calca fazer com água, né? É, o calca. Não, o calca pode ser com suco também. Esse aqui é o bom. Tá lavada? Esse aqui é barbante. Não. O menor, o mais fininho. Esse que é o barbante. O que vocês acham, pessoal? Isso é barbante? Sem comentário. Achei que ia ser diferente. Chegou o barbante. Vira pra cá, um pouco pra Ah, esse parece mais barbante. É que uma corda de material barbante. E algo pra colocar Beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um putapaca abrasileirado, tá? Porque a gente não tem isso aqui, ele iria pro forno. O forno que a gente tem na Índia, que são os fornos enormes e eles têm um formato diferentão e tal. A gente não tem aquele forno, obviamente, então nós vamos fazer no nosso forno aqui. Aquele forno ali, alguém pode ligar para mim? a quanto? Pode ligar a 200. Quem tem em casa aqueles de açafrão é melhor, é pior, é igual? É o quê? Aqueles fornos de açafrão é igual, é melhor? Pode fazer lá, Pode melhor. ser, Na não. verdade, que seja 200 graus. Seja, Hã? a temperatura é sempre 200 graus. Pode ser, né? Eu não conheço o forno ali, né? Mais um pouquinho. Pode ser mais um pouquinho. Mais Dani, prático. vamos ver que cor que é esse Mais. negócio. Aqui tem ghee e gengibre. Tá no ponto certo? Tá no ponto. Misericórdia, gente.
Ai, Dani. Entendi. Isso, fica um patezinho, tá? É bem Tirar os... Vamos tirar os talos. Fica tipo aquela pastinha de detox de cada. Tipo, tá, o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos fazer uma trouxinha. Isso é mamona, né? Isso aqui é folha de mamona. Só pode ser mamona, não tem uma... Nessa receita, sim. Ah, a coisa mais fácil de achar. Achou um terreno baldio, vai ter A brecha, né? aqui tá uma delícia. Será que tá Perto de rio, assim. muito bom, gente? Infelizmente. Isso aqui, com mel, um pouquinho disso com mel, é excelente para dores do tipo vata, dor de artrose, dor de artrite. Aí toma tipo uma colherzinha por dia, assim? Isso. Vocês podem repetir? Para dores do tipo artrose, artrite, dores do tipo vata, Isso é bom. isso é excelente. Independente da pra Mas mais mel. Isso aí mais mel. Tá. É isso, né? Isso. A gente já vai falar na hora que tirar ele. Só que é prática, né? Quer ver, gente? Ah, você nunca embalou pamonha, mulher? A folha de É, esse povo. Quem quer embalar aqui? Aí, aqui tá falando, o que é fácil? não tem uma sequência lógica, pode ser aleatória. É uma trouxinha apertadinha. Não liguem que eu sou engenheira. Você é engenheira, mulher. Vocês falam de engenheiro. Aí. Olha lá, quem vem mais? Mais mais. Vem mais um aí. Nossa, tem quantas camadas, gente? Quantas folhas são? Eu coloquei 4. Dependendo da folha, às vezes elas são mais grossas, aí não precisa tanto, né? É no feeling ali de ficar bem embaladinho. Isso. Mais uma? Estamos com ela ali. Mas ele tem que colocar no balde de argila. Ai, gente, vai dar dessa. Isso já. Aí um pouco acabamentinho no final. Sim. Perfeita, pamonha. Perfeita. Agora vou amarrar Com barbante. com barbante mesmo. Vou amarrar com barbante. Temos o diretor Diretor do programa. Você não volta aqui. Aí eu perdi a folhaça. Mas ele deu, eu falei, gente, sobre ele. Na próxima ela tá com um ponto aqui no ouvido, ó. Só ouvindo as instruções. Tassiano, não, vai mais pra esquerda. Agora dá um sorriso. Isso é a Ana Maria Braga da Ayurveda. Olha, se vier com os outros. Com os olhos ajuda. O forno tá quente. E daí, no caso, essa é uma opção sem o... É uma opção sem o argila. argila. Tem tá? orientação de graus para colocar no forno? Nós vamos colocar aqui, eu não conheço esse forno, então vamos colocar 200 graus, né? E a gente vai olhando ele para ver como é que ele vai ficando. Tá bom? O suco extraído deste método também é considerado um swaraça, tá? Então a gente continua fazendo os swaraças. Uma bola de argila, só que a gente não vai botar a bola de argila porque esse é um jeito 10. brasileirado de fazer. Amanhã a gente vai fazer com a nossa bola de argila, tá? Uma bola de argila prendendo dentro de si o calca, aquilo ali é um calca, né? É colocada no fogo e removida quando estiver vermelha do calor. Então, quando a gente colocar lá na fogueira, a gente vai ver que a bola de argila vai ficar vermelha. Daí a gente tira fora, tá? Aqui no exemplo 1, tá? Um pó de shunti. O shunti é o gengibre seco,
Tá? Então, o gengibre seco e o gengibre in natura, eles têm propriedades diferentes. O gengibre seco, ele tem um sabor pós-digestivo doce, tá? Então, quando a gente está olhando uma substância a partir do Ayurveda, a gente tem que olhar algumas características. Essas características são o rasa, que é o sabor, tá? O virya, que é a potência. Então, o sabor pode ser doce, ácido, salgado, amargo, adstringente, picante. Obrigada. Tá? Então, 5 sabores. Tá? São 6. 6 sabores, desculpa. Tá? Falamos todos. Adstringente a mais. Adstringente, vamos lá de novo. Salgado, doce, ácido, adstringente, picante e amargo. Tá? Gente, eu me esqueci São do os 5 amargo. sabores, certo? Esses 5 sabores, né? A gente precisa olhar em tudo no Ayurveda. Então, o rasa é isso. Aí nós temos virya, que é a potência, tá? Então, se é quente ou frio. Mas não é quente ou frio na temperatura ao toque. Põe na boca, ela tem potência quente, né? Porque daí na potência ela esquenta, tá? Então a potência ou ela é fria ou ela é quente. Aí nós temos o que nós chamamos de vipaka. Vipaka é o sabor pós-digestivo. Então, depois do processo, depois da digestão, após esse processo da digestão, entre digestão e metabolismo dos tecidos, a gente tem um sabor pós-digestivo, tá? Esse sabor pós-digestivo, o gengibre, quando ele está in natura, como está ali em cima, ele é picante. Quando ele está em pó, ele é doce. Então, se eu tiver que dar um gengibre para pita, qual que eu dou? Pó. Né? Se eu tiver que dar um gengibre para vata, qual que eu dou? Por quê? Porque ele é Não, vata é frio. Os dois são quentes. Porque é quente. Porque o vipaka é doce. Não. O vipaka do fresco é picante. Ah, é o pó. O pó. Porque o picante é o sabor da casa do vata. Qual que é a casa do vata? Intestino grosso. Então, o intestino grosso tem ambiente picante. Concordam comigo? Lembram disso? Vocês não lembram, mas vai a informação. Vai a informação. O intestino grosso tem ambiente picante. Logo, se eu ingerir muito picante, um vata, ingerir muito picante, pode elevar o dosha vata. Por este motivo e pelo motivo que o picante seca. Certo? Acompanham o raciocínio? Tá, então por isso, o gengibre in natura, ele é melhor para quem? Para cá. Tá? Para os vatas e para os pitas, é melhor que se use o gengibre fresco, em pó. Certo? Então aí nós temos da substância também outra coisa que chama prabhava. Prabhava é a ação específica. Então é algo que aquela substância tem que não condiz com essas outras qualidades. Então, o que eu vou dizer, um exemplo que eu posso dar? O limão tem prabhava, porque o limão ele é ácido, mas se você tomar limão, ele tem uma ação de alcalinizar. Então é uma ação específica que não combina com rasa, com virya dele, com vipaka dele, não combina. Mas ele faz isso, tá? E aí nós temos que olhar da substância também, o que a gente chama de karma. O que é o karma da substância? Aqui, a ação. Aqui entra o isso é bom para isso. É o único momento, é uma das características que eu vou olhar. Então, por exemplo, eu tenho substâncias
vários tipos de substâncias que são doces, vários tipos de substâncias que são frias, que tem viria frio, mas uma é boa para o aparelho respiratório e outra é boa para o aparelho excretor. Isso é karma, porque elas têm todas as características iguais, mas eu uso uma para tratar respiratório e outra para tratar excretório. É a ação que ela vai ter dentro do corpo, tá? Então essas são basicamente as características. A gente ainda vai ver outras, né? Quem ainda não viu ainda vai ver outras, mas essas são basicamente as coisas que a gente precisa olhar no Ayurveda sobre uma substância, tá bom? O Shunti é o gengibre seco, o gengibre em pó, tá? E aí ele vai ter o Vipaka doce. Então, esse gengibre misturado com uma quantidade de ghee, fizemos ali, enrolado dentro de folhas de eranda, a mamona, e submetido ao Putapaka em fogo médio, né? Este churna, né? Então, o que vai acontecer? Vai secar aquilo ali, né? Esse churna tomado pela manhã, igual a quantidade de açúcar, alivia problemas de diarreia devido à indigestão, né? E também alivia dores do tipo vata, quando é com mel. Tá bom? Então é ingerível. O mel não aquece. Aqui eu não posso aquecer. Eu posso, depois que esse pó aqui, que eu tirar ele dali de dentro, ele vai secar, né? Eu deixo ele secar e aí eu misturo um pouco de mel e uso para dores. E sempre na ingestão, não é para passar Para no ingestão, local. isso é para ingestão, tá? Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem 3 tipos de swarasa que são feitos através dessa técnica de colocar no forno, tá? O que vocês podem fazer? Deixa eu ver qual é o próximo aqui. O manjericão tá aqui. O manjericão tá aqui, vamos trazer o manjericão. Vamos fazer o nosso swarasa aqui com que as meninas fizeram. Tá. Pessoal, agora eu vou fazer aqui o swarasa de manjericão, tá? É só para vocês entenderem aqui o que é exatamente o swarasa, né? Porque é muito simples esse aqui, né? Então, ó, pessoal, elas pilaram, você já consegue ver aqui, ó, a água lá dentro. Tá? Aqui foi só manjericão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar num potinho aqui. Aliás, não escuta. Um potinho. Manjericão tem muito ferro. Vocês já pegaram o manjericão amassado na mão? Ele fica preto, preto, preto. Se alguém quiser dar uma lavada nos pilões, deixa eu usar de novo. Então, agora aqui a gente vai pegar isso. Isso é o extrato do manjericão, é um swarasa maravilhoso. Tem tanto prana nisso aqui.
Será que funciona? Então, isso aqui você pode, por exemplo, usar. Eu posso colocar um pouco de açúcar aqui, por exemplo, e fazer um xarope. Posso usar isso aqui no xarope que a gente vai fazer. Nós vamos fazer, acho que é hoje. Não, hoje nós vamos fazer a preparação para fazer um xarope amanhã. Qual a indicação desse? Esse aqui tem uma indicação. Não tem uma indicação documentada, porque eu fiz aqui para vocês verem como é que tira os choraços. Tá? Mas, por exemplo, para que serve o manjericão, né? O manjericão é uma planta excelente para o aparelho respiratório. Tá? Então, se você usar isso aqui num xarope que você vai fazer, como que a gente vai fazer depois, vai fazer um efeito enorme. Você pode, inclusive, colocar só um pouco de açúcar aqui. Você pega o açúcar, bate no liquidificador e deixa ele bem pozinho, mistura um pouco aqui para um xarope para uma criança que está ficando gripada toda hora, né? Aí você pode, inclusive, botar um pouquinho de gengibre aqui também. Vai fazer um shotzinho para imunidade, excelente, principalmente quando as pessoas estão ficando com muito, né? Aquelas pessoas que geralmente ficam gripadas fácil no início do inverno, ou quando começa a primavera, começa um monte de muco. Então, o manjericão, ele tem um irmão, que chama Tulsi. Vocês conhecem o Tulsi? Ou Tulsi. Algumas pessoas falam Tulsi. A Tulsi é uma erva sagrada para as pessoas que são de uma linha Vaishnava, né? Então, os Hare Krishnas, por exemplo, eles têm cabelo. É difícil um Hare Krishna não ter um pezinho de Tulsi em casa. Né? Eles acreditam que quando você morre, você coloca duas, acho que sementinhas de Tulsi debaixo da língua, você não precisa mais voltar. O processo da liberação. Tem toda ela é muito sagrada. Mas aqui não tem, né? A gente não tem a Tulsi aqui, tem. Você consegue, se você digitar no Mercado Livre lá, Tulsi, eles vão te mandar semente. Assim. Tem muita gente do movimento Hare Krishna mesmo que manda semente de Tulsi de graça para as pessoas, assim, porque eles, como é sagrado, eles querem. Então, na Índia, por exemplo, em qualquer templo que você vá, que seja dedicado a Krishna, tem um pé de Tulsi na frente. Tá? Então, isso aqui é um swarasa. Tá? Quer passar para o pessoal ver? Você só pegou o guitarra. Só peguei uma sereia e torceu. Pode ser Assim pode. Ferro, para repor ferro em criança, por exemplo, você pode, por exemplo, fazer inventei agora, mas enfim, um shotzinho disso aí, com melado de cana, para quem tem anemia, falta de ferro, né? Porque o melado de cana ele é rico em ferro também. Né? E então, assim, ela pergunta aqui o melado, né? Duas substâncias que de parecido só tem as 3 letras primeiras e o doce que são. Né? São doces, mas antagônicas. Porque antagônicas também não, né? Exagero. Mas os dois são quentes, mas o mel é astringente. E o melado é extremamente promotor de tecido, doce, promove capa, né? Então, o doce para o capa é excelente, mel. Melado, nem pensar. Com melado. Dá um xarope, você não precisa nem ferver, só isso já misturar e dar um shotzinho. E dá o que, Grazi? Todo dia para criança? Pode dar, a criança está anêmica, pode dar um pouquinho ali. Para adulto também. Só que criança você dá, açúcar mascavo pode ser também. Para criança você dá uma dose de 1 colher de chá, para adulto pode ser uma dose de 1 colher de sopa, pode ser um copinho de 50 ml, um shotzinho. Né? Isso aqui vai abrir. Você tem que fazer na hora, né?
Tem que fazer na hora. Se a gente for olhar isso aqui depois, ele vai ficando cada vez mais preto. Né? Olha, meus dedos agora não ficaram tanto, porque eu não demorei muito, mas uma vez eu fui fazer até que a gente vai fazer, acho que não sei se é sexta-feira ou sábado, que a gente vai fazer chamada Gárshana. Eu fui fazer, era muita gente. A gente estava num retiro também de prática. A minha mão passou 3 dias preta na ponta dos dedos, assim, porque tem muito ferro aqui. Tá? Então, excelente como um tônico respiratório. É só manjericão. Aqui tem só manjericão, mas eu posso colocar melado para uma anemia, eu posso colocar açúcar mesmo. A gente pode usar nosso açúcar cristal, bater bem, misturar, até para fazer isso depois a gente pode até mesmo. Tá, vamos abrir aqui a nossa trouxinha agora, então. Então agora a gente vai abrir aqui, tá? Como é que ficou? Entenderam por que bastante camada? Se eu tivesse usado pouca, eu teria quebrado, rachado e tinha evaporado tudo aqui, né? Aqui eu ainda tenho isso aqui tudo ali, ó. O que é mamona? Porque a mamona ela tem propriedades anti-inflamatórias, corticoides, estimulante do acne, aquelas propriedades todas que a gente estudou lá quando fizemos o Patrapoca, a gente tem. Existe alguma substituta ou não? Não. Aqui não, né? Não precisa. Na verdade, a gente tem bastante mamona, né? Você pode, por exemplo, querer mais seco. Se você não quiser uma bola assim, você pode querer um pó, você põe menos ghee, ele vai fazer. Ó. E agora a gente vai misturar isso com mel. Vai fazer essa pasta. O que a gente pode fazer aqui? Ou a gente vai usar assim, ou a gente pode espalhar isso de uma forma, deixar bem fininho e fazer tipo umas casquinhas assim. Daí fica uma balinha para você ir chupando também dá, tá? Vou botar aqui, qual que a gente fez esse aqui, né? Então, misturado com uma pequena quantidade de ghee, enrolado de folhas de geranda, submetido da paca, esse churna, tomado pela manhã com igual quantidade de açúcar, alivia problemas de amatsara, né? Problema de diarreia, tá? Então, isso aqui ele é quando você tem uma indigestão, que está te gerando diarreia, alguma coisa assim, você pode tomar isso aqui. Se você for mais caro, você pode colocar o mel,
Se você for mais pita, você pode colocar o açúcar. Vocês querem provar? Isso aqui não pode tomar muito, tá? Tem mamona, né? A mamona, ela é tóxica. Esse aí, sem o mel, É para diarreia. e com o mel alivia a dor de Isso. vata. Isso. Tava bananada. Tá. É isso aí. Esse com mel aqui para as dores, toma como? Qual é a posologia? Vai tomar em jejum, um tanto assim como eu te dei. Tá. Um pouquinho, tá? Não pode tomar muito disso se você tem mamona. Você vai tomar todo dia um pouquinho. Não. Por causa da mamona. Por causa da mamona. Grávida, menos é mais. A dúvida não é. Grávida, se você tiver dúvida, não faça. Grávida, principalmente nos meses, no primeiro trimestre ali, menos é mais. Tá? Não faz massagem, não dá coisa diferente que ela não está acostumada a comer. A não ser que tenha lá os desejos. Lá, se for um desejo, o que a Ayurveda diz sobre os desejos? Os desejos, eles refletem faltas do organismo. Tá? Então, de repente, a pessoa está precisando de açúcar. Aí ela, ao invés de pensar numa fruta, ela pensa na torta que eu vou fazer. Né? Mas, geralmente, é o organismo pedindo por alguma deficiência, alguma falta ou alguma necessidade do feto ou da mãe. Tá? Então, o que a Ayurveda vai dizer? Que a gente deve, sim, cumprir com os desejos da mãe, desde que eles não sejam perigosos, nem para ela, obviamente, nem para o bebê.